Era uma noite de chuva quando Rafael viu a cadela pela primeira vez, encharcada, sangrando, agarrada a uma bolsa, como se fosse a única coisa que importava no mundo. Ele tinha perdido tudo: a fé, o filho, a vontade de sentir. Mas quando abriu aquela bolsa e leu o bilhete, entendeu que aquilo não era acaso. Era um pedido de socorro. Era a última chance dele de salvar uma vida, antes que fosse tarde demais. Porque o que Kira estava protegendo ia expor um esquema que ninguém queria ver. Ia custar tudo. Se você acredita que ainda há tempo de recomeçar, se inscreve e conta de onde você está assistindo. Rafael estava cumprindo o plantão com os olhos meio fechados. A chuva miúda batia no para-brisa da viatura. Ele estava dirigindo devagar pela rodovia secundária, mantendo a postura ereta por hábito, não por vontade. O rádio estava desligado. Ele não queria ouvir vozes. Não queria ouvir nada que lembrasse conversa ou companhia. Os anos tinham passado pesados desde o enterro do filho. Rafael carregava a culpa como pedra presa no peito. Ele tinha se convencido de que hesitar um segundo, olhar o celular uma vez, tinha sido o suficiente para perder tudo. A fé que ele tinha antes tinha se apagado junto com a esperança. A casa estava sempre vazia. Ele trabalhava para não estar lá. Viatura 3, responda, disse o rádio de repente. Rafael olhou para o aparelho. Não respondeu. Desviou os olhos de volta para a estrada. Um carro passou rápido demais à esquerda e quase derrapou na curva. Ele só anotou mentalmente a placa. Não tinha energia para perseguir. Não tinha energia para nada além de existir. A chuva estava ficando mais forte. As árvores ao lado da pista balançavam com o vento. Rafael sentiu o frio entrando pelas frestas do uniforme velho. Ele estava respirando fundo, tentando manter os pensamentos longe. Mas a culpa sempre voltava. Sempre. Ao longe, algo escuro estava parado no acostamento. Rafael franziu a testa. Parecia um volume grande demais para ser lixo. Estava perto da linha branca, perigoso. Ele estava desacelerando por instinto, mesmo sem querer se envolver. A viatura foi reduzindo aos poucos e o farol iluminou melhor a forma. Era um cachorro. Rafael sentiu algo apertar no estômago. O animal estava encharcado, tremendo, grudado em algo que parecia uma bolsa. Ele parou a viatura uns 10 metros antes. Ficou olhando pelo para-brisa. O cão não se movia. Só ficava ali, com a cabeça baixa, como se esperasse algo. Droga! Disse Rafael em voz baixa. Ele não queria sair, não queria se envolver com mais nada que doesse, mas o cachorro estava na pista. Um caminhão poderia passar a qualquer momento. Rafael desligou o motor, abriu a porta devagar. A chuva bateu no rosto dele. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Caminhou em direção ao animal com passos lentos. Rafael estava se aproximando com as mãos abertas. O cachorro era uma pastor alemão, fêmea, encharcada até os ossos. Kira tinha os olhos fixos nele, mas não atacava. Só recuava um passo, rosnando baixo como aviso. As patas dela estavam sujas de barro. O pelo estava grudado no corpo magro. E ela estava segurando uma bolsa de lona com os dentes, apertada, como se fosse a única coisa no mundo. Calma, disse Rafael em voz baixa. Não vou machucar você. Kira puxou a bolsa para mais perto do peito. Choramingou. O som era agudo, desesperado. Rafael sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquele som. Era o som de quem perdeu algo. Ele parou a 3 metros de distância. Agachou devagar. Ficou na altura dela. Você está sozinha? Perguntou ele. A cadela inclinou a cabeça. Continuou tremendo. Um caminhão passou rápido na pista, buzinando alto, e Kira se encolheu. Cobriu a bolsa com o peito. Rafael viu o movimento e sentiu algo quebrar dentro dele. Não era medo comum. Era proteção. Está bem, disse Rafael. Você pode ficar com isso. Ele se levantou devagar. Caminhou de lado até a viatura. Abriu a porta traseira, olhou para Kira. A cadela estava observando cada movimento dele. Rafael bateu de leve no banco. Fez um sinal com a cabeça. Vem, disse ele. Aqui é mais seguro. Kira hesitou.
olhou para a estrada molhada, olhou para a viatura. Deu 2 passos para frente. Parou. Choramingou de novo. Rafael esperou. Não forçou. Não apressou. Só ficou ali, com a porta aberta, deixando a chuva cair. Depois de um minuto longo, Kira subiu, arrastou a bolsa junto. Deitou no canto do banco, tremendo, com o focinho colado na lona. Rafael fechou a porta com cuidado. Voltou para o volante, ligou o aquecedor. Olhou pelo retrovisor. Os olhos dela estavam fixos nele, atentos, desconfiados. Mas ela tinha entrado. Isso já era alguma coisa. Rafael estava dirigindo devagar pela rodovia. O alerta estava ligado, mas ele não tinha pressa. Kira estava no banco traseiro, encolhida com a bolsa entre as patas. Ela choramingava baixo, como se conversasse com algo invisível. Rafael olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Viu o corpo dela tremendo. Ele tirou o casaco com uma mão só, mantendo a outra no volante. Esticou o braço para trás. Deixou o casaco cair perto dela. Kira cheirou o tecido. Demorou um tempo. Depois puxou o casaco para perto da bolsa e se cobriu um pouco. Rafael sentiu o peito apertar de novo. Você andou muito, não foi? Disse ele em voz baixa. Kira não respondeu, claro. Só continuou tremendo. Rafael viu as patas dela. Estavam machucadas. Tinha sangue seco misturado com barro. Tinha arranhões nas almofadas. Ela tinha andado quilômetros. Talvez mais. E não tinha largado a bolsa nem por um segundo. Ele pegou a garrafa de água que estava no banco da frente. Abriu devagar. Virou-se um pouco e estendeu a garrafa para ela. Kira levantou a cabeça. Cheirou. Bebeu rápido com a língua batendo na água. Mas a alça da bolsa continuou presa entre os dentes dela. O que tem aí dentro? Perguntou Rafael. Silêncio. Só o som da chuva no teto. Kira deitou de novo. Rafael voltou os olhos para a estrada. A culpa estava voltando. Sempre voltava. Ele lembrou do dia do acidente. Lembrou de como tinha ouvido a notícia pelo telefone. Lembrou de não conseguir respirar. De sentir as pernas falharem. De cair no chão da cozinha. Ele apertou o volante com força. Respirou fundo. Tentou afastar a lembrança. Mas ela ficava ali, pesada, como sempre. Ele tinha perdido o filho por hesitar, por olhar o celular, por não estar atento. E agora havia um cachorro ferido no banco de trás, protegendo algo que ele não entendia. E ele estava de novo na posição de decidir. Eu vou te ajudar, disse Rafael para o retrovisor. Prometo. Kira o olhou. Os olhos dela eram escuros, fundos, cansados. Rafael viu algo naquele olhar que ele reconhecia. Dor, perda, desespero. Ele desviou os olhos. Não conseguia sustentar aquilo. Não conseguia ver mais sofrimento sem quebrar. A chuva estava engrossando. O acostamento estava virando lama. Rafael precisava decidir para onde ir. Não podia voltar para a base. Não podia levar a cadela para casa. Precisava de ajuda. Pensou no posto de saúde da cidade. Pequeno, mas era o que tinha. Ele virou à direita na próxima saída. Kira levantou a cabeça. Olhou pela janela. Choramingou mais alto. Rafael sentiu o alarme subir. Ela estava inquieta. Como se reconhecesse o caminho. Ou como se temesse algo. Calma, disse ele. Só vamos ver você. Mas Kira não se acalmou. Continuou tremendo. Continuou choramingando. E Rafael entendeu que o que estava acontecendo era maior do que ele imaginava. O posto de saúde estava iluminado demais para aquela hora cinzenta. Rafael estacionou perto da entrada. Desligou o motor. Olhou para trás. Kira estava de pé no banco, tensa, com a bolsa apertada. Ela olhava para a porta do posto como se fosse uma ameaça. Vou entrar primeiro, disse Rafael. Depois eu volto. Ele saiu da viatura. A chuva estava mais fraca, mas ainda caía. Entrou no posto com passos rápidos. A recepção estava quase vazia. Bia estava atrás do balcão, checando papéis, com o rosto cansado. Ela levantou os olhos quando Rafael se aproximou. Policial, disse ela sem emoção. Alguma emergência? Tem um cachorro machucado lá fora, disse Rafael. Preciso de ajuda. Bia franziu a testa, olhou para a porta, olhou de volta para ele. Aqui é posto de saúde, não veterinário, disse ela. Eu sei, disse Rafael, mas ela está ferida, está protegendo algo. Não sei o que. Preciso que alguém olhe.
Bia suspirou. Levantou-se devagar, pegou um kit básico de primeiros socorros. Caminhou até a porta, Rafael a seguiu. Eles saíram juntos. A chuva bateu nos dois. Bia olhou para a viatura. Viu Kira através da janela. Ela está agressiva? Perguntou Bia. Não, disse Rafael, só assustada. Bia se aproximou. Abriu a porta traseira devagar. Kira rosnava baixo, mas não atacou. Bia estendeu a mão com cuidado. Kira puxou a bolsa para longe. Rosnava mais alto. Os pelos do pescoço estavam arrepiados. Não podemos atender com ela assim, disse Bia. Precisa separar a bolsa por segurança. Não, disse Rafael rápido. Não tira isso dela. Bia olhou para ele com descrença. Como assim não? É protocolo. Pode ter algo perigoso aí. Ela precisa disso, disse Rafael. Não sei por quê, mas precisa. Bia cruzou os braços. Olhou para Kira. Olhou para Rafael. Viu algo no rosto dele. Algo duro, mas quebrado. Ela soltou o ar devagar. Tudo bem, disse ela. Mas você fica responsável. Rafael assentiu. Bia se aproximou de novo. Falou baixo com a cadela. Tocou de leve nas patas machucadas. Kira puxou a pata de volta, mas não mordeu. Bia limpou o sangue com gaze. Rafael ficou ali de pé observando, sentindo algo estranho crescer no peito. Era medo, era esperança, era culpa, tudo junto. Quando Bia terminou, ela olhou para Rafael. Ela andou muito, disse Bia. Horas, talvez um dia inteiro. E ela não soltou isso, apontou para a bolsa. Por quê? Perguntou Rafael. Não sei, disse Bia. Mas quando um animal faz isso, é porque há algo importante dentro. Rafael olhou para a bolsa. Sentiu o estômago virar. Tinha medo de abrir. Medo de ver. Medo de se envolver mais do que já estava. Dona Celina chegou ao posto com um cobertor velho e um sorriso cansado. Ela era voluntária da igreja, conhecida por ajudar animais abandonados. Alguém tinha ligado avisando sobre o cachorro. Ela entrou devagar, olhou para a viatura e caminhou até lá. Boa tarde, disse ela para Rafael. Ouvi que você achou uma cachorra. Sim, disse Rafael. Ela está machucada. Celina se aproximou da viatura, agachou longe de Kira. Deixou a cadela sentir o cheiro do cobertor antes de tentar qualquer coisa. Kira cheirou, aceitou. Celina cobriu o corpo dela com cuidado, sem tocar na bolsa. Ela tá com medo, disse Celina em voz baixa. Mas não está agressiva. Isso é bom. Rafael assentiu. Ficou olhando a cena. Celina tinha um jeito calmo, seguro, como quem já tinha visto abandono demais. Ela acariciou a cabeça de Kira devagar. A cadela deixou, fechou os olhos por um segundo. Obrigado por vir, disse Rafael. Não precisa agradecer, disse Celina. É o que a gente faz. Mas você vai ficar com ela? Rafael hesitou. Olhou para Kira. Olhou para o chão. Não sei, disse ele. Eu não sei cuidar de cachorro. Celina o olhou com atenção. Viu a tristeza no rosto dele. Viu a rigidez no corpo. Ela conhecia aquele tipo de dor. Era a dor de quem perdeu algo grande. Era a dor de quem não quer mais sentir nada. Ela precisa de alguém, disse Celina. E você parece precisar também. Rafael não respondeu. Só ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos. Celina levantou-se devagar. Colocou a mão no ombro dele. Apertou de leve. Às vezes Deus coloca os caminhos na nossa frente, disse ela. E a gente só precisa ter coragem de andar. Rafael olhou para ela. Queria dizer que não acreditava mais em Deus. Queria dizer que tinha perdido a fé. Mas não conseguiu falar. Só assentiu. Celina sorriu. Um sorriso triste, mas real. Eu vou ficar por aqui, disse ela. Se precisar de mim, é só chamar. Ela se afastou devagar. Entrou no posto. Rafael ficou sozinho com Kira. A chuva tinha parado. O céu estava cinza, pesado. Rafael olhou para a bolsa. Sentiu o coração acelerar. Ele sabia que precisava abrir. Sabia que não podia adiar mais, mas tinha medo. Medo de encontrar algo que mudasse tudo. Rafael estava sentado no chão ao lado da viatura. Kira estava deitada no banco, observando. A bolsa estava entre as patas dela. Rafael estendeu a mão devagar. Tocou o zíper. Kira rosnou baixo. Ele parou. Eu só quero ver, disse Rafael. Prometo que vou devolver. Kira continuou rosnando, mas não atacou.
Rafael puxou o zíper aos poucos. O som do metal raspando encheu o silêncio. Ele abriu a bolsa com cuidado, olhou para dentro e sentiu o ar sair dos pulmões. Havia uma mantinha pequena, uma fralda, um documento dobrado e um bilhete amassado. Rafael pegou o bilhete com as mãos tremendo. Abriu. Leu. As palavras estavam escritas à mão, apressadas, borradas pela umidade. Por favor, cuide dela. Não tenho como. Perdoe-me, Deus. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para a mantinha, olhou para a fralda. Entendeu tudo. Havia uma criança que tinha sido deixada. E Kira estava protegendo as coisas dela. Estava protegendo a memória dela. Bia se aproximou, viu o bilhete na mão de Rafael, viu o rosto pálido dele. O que foi? Perguntou ela. Rafael não conseguiu responder, só entregou o bilhete. Bia leu, fez o sinal da cruz, olhou para Kira, olhou para Rafael. Tem uma criança, disse Bia em voz baixa. Tem uma criança em algum lugar. Rafael assentiu. Sentiu a culpa apertar. Sentiu o medo crescer. Mas também sentiu algo novo. Algo que ele não sentia há anos. Era urgência. Era propósito. Era a sensação de que talvez, só talvez, ele ainda pudesse salvar alguém. Dona Celina apareceu na porta do posto. Viu a cena. Caminhou até eles. Olhou para o bilhete. Fechou os olhos. Rezou baixinho. Quando abriu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. Precisamos encontrar essa criança, disse ela. Sim, disse Rafael. Precisamos. Kira levantou a cabeça, choramingou, como se entendesse, como se estivesse esperando por aquilo. Rafael olhou para ela. Sentiu algo passar entre eles. Algo silencioso, mas forte. Era confiança, era aliança. Você sabe onde ela está? Perguntou Rafael para Kira. A cadela inclinou a cabeça, olhou para a estrada. Olhou de volta para Rafael. E algo mudou na expressão dela. Era determinação, era esperança. Rafael estava tentando ligar para a delegacia. O sinal estava fraco, a ligação caía. Ele tentou o conselho tutelar. Ninguém atendia. Era tarde demais. A burocracia estava fechando portas. Ele sentiu a frustração subir. Olhou para o relógio. Já eram quase 6 da tarde. A chuva estava voltando. Ninguém vai atender agora, disse Bia. Precisa esperar até amanhã. Amanhã pode ser tarde, disse Rafael. Bia cruzou os braços. Olhou para a chuva caindo lá fora. Olhou de volta para ele. E o que você vai fazer? Perguntou ela. Sair procurando no escuro. Rafael não respondeu. Só olhou para Kira. A cadela estava de pé no banco, inquieta. Farejava o ar. Olhava para a porta. Choramingava alto. Como se estivesse sentindo algo. Como se soubesse algo que eles não sabiam. Ela quer sair, disse Dona Celina. Ela sente alguma coisa. Rafael olhou para a cadela. Olhou para a chuva. Pensou no filho. Pensou em como tinha hesitado. Pensou em como tinha perdido. E decidiu que não ia hesitar de novo. Não dessa vez. Eu vou, disse ele. Como assim você vai? Perguntou Bia. Para onde ela? Para onde ela levar, disse Rafael apontando para Kira. Bia olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Dona Celina, no entanto, assentiu devagar. Ela entendeu. Ela viu a decisão no rosto dele. Viu a coragem voltando. Eu vou com você, disse Bia de repente. Rafael olhou para ela surpreso. Você não precisa, disse ele. Eu sei, disse Bia. Mas se há uma criança lá fora, ela vai precisar de cuidados. E você vai precisar de ajuda. Rafael hesitou. Depois assentiu. Dona Celina pegou um kit de primeiros socorros maior. Entregou para a Bia. Pegou cobertores extras, colocou tudo na viatura. Eu fico aqui, disse Celina. Vou avisar a igreja, vou avisar quem puder ajudar. Vocês vão e achem essa criança. Rafael olhou para ela. Sentiu gratidão, sentiu medo, sentiu tudo ao mesmo tempo. Ele entrou na viatura. Bia entrou do lado. Kira estava no banco traseiro, atenta, pronta. Rafael ligou o motor. Olhou pelo retrovisor. Me mostra o caminho, disse ele para Kira. A cadela se levantou, colocou as patas dianteiras na janela. Farejou o ar, choramingou uma vez, e Rafael entendeu. Ele saiu do estacionamento, virou à esquerda, seguiu pela estrada secundária. A chuva estava ficando forte de novo, mas ele não parou, não desistiu.
porque dessa vez ele ia chegar a tempo. Dessa vez ele ia salvar alguém. Na estrada de terra ao lado do posto, Rafael estava dirigindo devagar. A chuva batia no capô com força. Kira estava com a cabeça para fora da janela, farejando o ar molhado. Ela choramingava baixo, movendo o focinho de um lado para o outro. Rafael mantinha os olhos fixos na estrada escura. Ela tá buscando alguma coisa, disse Bia do banco da frente. Eu sei, disse Rafael. Você confia nela? Perguntou Bia. Rafael olhou pelo retrovisor. Viu os olhos de Kira refletidos na luz fraca. Viu a determinação ali. Algo nele reconhecia aquilo. Era a mesma determinação que ele tinha perdido anos atrás. Sim, disse ele. Confio. Dona Celina tinha ficado no posto fazendo ligações. Ela estava avisando a igreja, avisando conhecidos, montando uma rede pequena de apoio. Rafael sentia gratidão por isso. Sentia que não estava sozinho pela primeira vez em muito tempo. Kira puxou a bolsa para o colo quando a viatura diminuiu perto de um desvio. Ela choramingou mais alto, bateu a pata no vidro. Rafael entendeu o sinal. Virou à direita. A estrada ficou mais estreita. O barro estava tomando conta das laterais. Para onde essa estrada leva? Perguntou Bia. Zona rural, disse Rafael. Tem alguns galpões abandonados por aqui. Depósitos antigos. Bia olhou pela janela. A escuridão estava engolindo tudo. Só o farol da viatura cortava a noite. Ela sentiu medo crescer no peito, mas não disse nada. Continuou segurando o kit de primeiros socorros no colo. Rafael estava lembrando do bilhete, das palavras apressadas, do desespero ali. Alguém tinha deixado uma criança. Alguém tinha abandonado. E Kira tinha ficado, tinha protegido, tinha guardado as coisas dela como promessa. Quanto tempo acha que ela andou? Perguntou Bia. Horas, disse Rafael. Olhe as patas dela, olhe o estado dela. Bia olhou para trás. Viu as patas enfaixadas de Kira. Viu o corpo magro tremendo. Sentiu algo apertar no peito. Ela tinha sido cética no começo. Tinha duvidado, mas agora estava entendendo. Estava vendo a lealdade real, a proteção real. Kira latiu uma vez, forte. Rafael parou a viatura, desligou o motor. O silêncio caiu pesado, só o som da chuva batendo no teto. Kira estava olhando para a esquerda, para um caminho ainda mais estreito, para onde as árvores fechavam passagem. Ali, disse Rafael apontando. Tem certeza? Perguntou Bia. Ela tem, disse Rafael. Ele saiu da viatura. A chuva bateu nele imediatamente. Bia saiu também, abriu a porta traseira. Kira pulou para fora com a bolsa na boca. Estava andando rápido, apesar da dor. Estava guiando. Rafael pegou a lanterna, seguiu a cadela. Bia veio logo atrás. A tensão estava virando movimento. O medo estava virando ação. E os três estavam entrando numa rota que ninguém queria olhar, mas que alguém precisava percorrer. Rafael estava iluminando o chão com a lanterna. Kira estava a alguns metros à frente, andando em círculos curtos. Ela farejava o barro, parava, voltava, farejava de novo, sempre puxando na mesma direção. O galpão antigo estava aparecendo ao longe. A estrutura era velha, com madeira podre e telhado furado. Aqui? Perguntou Bia, olhando ao redor nervosa. Parece que sim, disse Rafael. Eles estavam chegando mais perto. O terreno ao redor estava coberto de mato alto. A chuva estava abafando todos os sons. Rafael estava vendo marcas de pneus recentes na lama. Isso confirmava algo. Alguém tinha passado ali, e não fazia muito tempo. Olha isso, disse Rafael apontando para as marcas. Bia se aproximou. Viu os sulcos fundos, viu como eram frescos. Sentiu o alarme subir. Alguém usava aquele lugar. Alguém vinha até ali. Pode ser perigoso, disse ela. Eu sei, disse Rafael. Kira estava parando na frente do galpão. Farejava a porta, osnava baixo. O pelo do pescoço estava arrepiado. Rafael se aproximou devagar. Colocou a mão na maçaneta. A porta estava destrancada. Isso era estranho. Lugares abandonados geralmente tinham cadeados. Ele empurrou a porta aos poucos.
O rangido do metal ecoou na noite. Dentro estava escuro, cheirava a mofo e madeira úmida. Rafael entrou primeiro. Iluminou com a lanterna, viu caixas velhas empilhadas, viu ferramentas enferrujadas, viu lona preta cobrindo algo no canto. Bia entrou atrás dele. Kira ficou na entrada, vigilante, com a bolsa apertada. Não vejo nada, disse Bia em voz baixa. Espera, disse Rafael. Ele estava caminhando devagar pelo espaço. A lanterna varria cada canto. Algo estava errado. O lugar parecia abandonado, mas tinha sinais de uso recente. Tinha garrafas de água vazias. Tinha embalagens de comida. Tinha cinzas de cigarro no chão. Rafael estava sentindo o coração acelerar. Estava lembrando do filho, de como tinha chegado tarde demais, de como não tinha conseguido salvar. A culpa estava apertando, mas ele não podia parar, não dessa vez. Um farol surgiu ao longe. Rafael olhou pela janela suja do galpão. Viu um carro se aproximando pela estrada. Viu as luzes cortando a escuridão. Sentiu o medo virar alerta. Alguém estava vindo, e eles estavam expostos. Alguém está chegando, disse ele para Bia. O que a gente faz? Perguntou ela. Rafael olhou ao redor, olhou para Kira. A cadeira estava tensa, pronta. Ele tomou a decisão rápido. Esconde, disse ele, atrás das caixas, rápido. Bia se moveu depressa. Rafael apagou a lanterna. Chamou Kira com um gesto. A cadela entrou e se escondeu com eles. O carro estava parando do lado de fora. Uma porta bateu, passos na lama, e a sensação de serem observados estava fechando a garganta de Rafael. O carro estava parando na frente do galpão. Rafael estava agachado atrás das caixas, segurando Kira pelo pescoço. Bia estava ao lado dele, prendendo a respiração. O motor desligou. A porta abriu. Passos lentos na lama. Rafael sentiu o coração batendo forte. Cada segundo parecia uma eternidade. A porta do galpão se abriu. Uma lanterna forte iluminou o interior. Rafael apertou os olhos, tentando ver sem ser visto. Um homem entrou. Era alto, bem vestido para aquele lugar. Tinha um sorriso no rosto. Um sorriso que não combinava com a chuva e a escuridão. Olá, disse o homem. Tem alguém aqui? Sua voz era calma, controlada. Rafael reconheceu o tom. Era o tom de quem fingia. De quem mentia bem. Kira rosnava baixíssimo no peito. Rafael colocou a mão no focinho dela. Pediu silêncio. A cadela obedeceu, mas continuou tensa. O homem caminhou pelo galpão. Iluminou cada canto. Parou perto das caixas onde eles estavam. Rafael sentiu o suor frio descer pelas costas. O homem ficou ali, ouvindo, esperando. Depois se virou e saiu. Rafael esperou. Contou até 30. Respirou fundo. Levantou devagar. Olhou pela janela suja. Viu o homem no celular. Viu ele gesticulando, falando com alguém. Depois ele entrou no carro e foi embora. As luzes vermelhas sumiram na escuridão. Quem era? Perguntou Bia tremendo. Não sei, disse Rafael. Mas ele estava procurando algo. Kira se soltou. Foi até a porta. Farejou o chão onde o homem tinha pisado. Rosnava. O pelo continuava arrepiado. Rafael se aproximou. Agachou ao lado dela. Você conhece ele? Perguntou Rafael. Kira olhou para ele. Os olhos dela estavam alertas, assustados. Rafael entendeu. Ela conhecia sim, ou reconheceu o cheiro. Isso não era bom. Significava que aquele homem estava envolvido. A gente precisa sair daqui, disse Bia. Não, disse Rafael. Ainda não achamos nada. Rafael, é perigoso, disse Bia. Eu sei, disse ele. Mas se tem uma criança por aqui, a gente não pode ir embora. Bia ficou em silêncio. Olhou ao redor. Olhou para Kira. A cadela estava andando de novo, farejando, puxando para os fundos do galpão, para onde a luz não alcançava. Rafael seguiu. Bia hesitou. Depois seguiu também. No fundo havia uma porta. Kira estava arranhando a madeira, choramingando. Rafael empurrou. A porta estava travada. Ele procurou algo para forçar. Achou uma barra de ferro velha, enfiou na fresta, empurrou com força. A madeira cedeu. Do outro lado havia outro cômodo, menor, mais escuro. Kira entrou correndo. Rafael iluminou e viu o que ela tinha encontrado.
Um cobertor sujo no chão, fraldas usadas, garrafas vazias de leite. Sinais de que alguém tinha estado ali. Uma criança, recentemente. Meu Deus, disse Bia cobrindo a boca. Rafael sentiu a raiva subir, sentiu o desespero. Alguém tinha deixado uma criança aqui, neste lugar, sozinha, abandonada. Kira estava farejando tudo, procurando, mas a criança não estava mais ali. Ela foi levada, disse Rafael. Por quem? Perguntou Bia. Pelo homem que esteve aqui, disse Rafael. Ou por outra pessoa, não sei. Kira estava segurando a bolsa e choramingando alto, como se pedisse desculpas, como se tivesse falhado. Rafael se agachou ao lado dela, tocou a cabeça dela com cuidado. Você não falhou, disse ele em voz baixa. Você me trouxe até aqui. Agora a gente continua. Kira o olhou. Rafael viu lágrimas nos olhos dela. Ou talvez fosse só a luz da lanterna refletindo. Mas ele sentiu algo passar entre eles. Um acordo, uma promessa silenciosa. Eles iam encontrar aquela criança. Juntos, Rafael estava fotografando tudo com o celular. As fraldas, o cobertor, as garrafas. Cada evidência era importante. Bia estava pegando uma das fraldas com cuidado, colocando num saco plástico. Eles trabalhavam rápido. Sabiam que o homem podia voltar. Precisamos avisar a polícia, disse Bia. Eu sou polícia, disse Rafael. Você sabe o que eu quis dizer, disse Bia. Precisamos de reforço. Rafael tentou ligar. O sinal estava fraco. A ligação não completava. Ele xingou baixo, guardou o celular, olhou ao redor. Tinha algo mais ali. Algo que ele estava perdendo. Kira estava parada perto de uma caixa velha, farejando. Rafael se aproximou. Abriu a caixa. Dentro havia papéis, documentos velhos, recibos e uma pasta com anotações. Rafael pegou, abriu, leu rapidamente. Sentiu o estômago virar. Eram registros, nomes, datas, valores. Era um esquema. O esquema de adoção ilegal. Ou pior. Olha isso, disse ele para Bia. Bia leu, ficou pálida. Olhou para Rafael com horror. Isso é tráfico, disse ela. É, disse Rafael, e a criança está no meio disso. Eles ouviram um som lá fora, motor de carro. Rafael apagou a lanterna, pegou Bia pelo braço, puxou para o canto. Kira veio junto. O coração de Rafael estava disparado. O carro estava voltando. E dessa vez, não estava sozinho. Havia 2 carros. As portas bateram. Vozes surgiram. Eram 3 pessoas. Talvez 4. Rafael ouvia passos se aproximando. Ouviu o rangido da porta principal. Sentiu o pânico subir. Eles estavam presos. Não havia outra saída. A gente precisa sair, sussurrou Bia. Como? Sussurrou Rafael de volta. Kira se moveu. Foi até a parede do fundo. Arranhou a madeira. Rafael entendeu. Havia uma abertura ali. Uma fresta entre as tábuas. Ele se aproximou. Empurrou. A madeira cedeu. Do outro lado era um mato fechado. Era uma chance. Vai, disse ele para Bia. Bia passou pela abertura. Rafael empurrou Kira para fora. A cadela hesitou. Não queria deixar a bolsa. Rafael pegou a bolsa. Passou para ela do outro lado. Então ele passou também. Justo a tempo. As vozes entraram no cômodo que eles tinham deixado. Alguém esteve aqui, disse uma voz. Tem certeza? Perguntou outra. Sim, disse a primeira. Olhe o chão. Olhe as marcas. Rafael, Bia e Kira estavam correndo pelo mato. A chuva estava forte de novo. Os galhos batiam neles. Rafael segurava a lanterna apagada. Não podia arriscar serem vistos. Bia estava tropeçando. Ele a segurava. Kira guiava na frente, mesmo com as patas feridas. Chegaram até a viatura. Rafael abriu rápido. Todos entraram. Ele ligou o motor. Saiu devagar, sem ligar o farol, até estar longe. Só quando a estrada principal apareceu, ele respirou. Olhou para Bia. Ela estava tremendo. Olhou para Kira. A cadela estava exausta. A gente quase morreu, disse Bia. Eu sei, disse Rafael. Mas a gente descobriu algo. O quê? Perguntou Bia. Que isso é maior do que eu pensava, disse Rafael. E que aquele homem que apareceu primeiro está envolvido. Bia ficou em silêncio. Rafael dirigia rápido agora. Precisava chegar ao posto. Precisava avisar alguém.
Precisava agir antes que fosse tarde, porque a criança estava viva e alguém a tinha, e ele ia descobrir quem. No posto de saúde, Rafael estava estacionando com pressa. Dona Celina saiu correndo. Viu os três encharcados e exaustos. Pegou cobertores. Levou todos para dentro. Bia estava tremendo tanto que não conseguia segurar a xícara de café que Celina ofereceu. "O que aconteceu?" perguntou Celina. Rafael contou tudo. O galpão, as evidências, os homens chegando, a fuga. Celina ouvia com o rosto tenso. Fazia o sinal da cruz de vez em quando. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. "Vocês precisam avisar a delegacia agora", disse ela. "Eu tentei", disse Rafael. "O sinal estava ruim. Vou tentar de novo." Ele pegou o celular. Discou, dessa vez completou. Falou com o delegado de plantão. Explicou a situação. O homem do outro lado parecia cético. Fazia muitas perguntas. Demorava para entender. Rafael sentiu a frustração crescer. "Senhor, tem uma criança em perigo", disse Rafael com a voz dura. "Preciso de reforço." "Vou mandar alguém amanhã cedo", disse o delegado. "Amanhã pode ser tarde", disse Rafael. "É o que posso fazer", disse o delegado. "Não tenho gente disponível agora." A ligação encerrou. Rafael ficou olhando para o celular. Sentiu a raiva queimar. Sentiu a impotência. Era sempre assim. Sempre a mesma resposta. Sempre o mesmo descaso. Ele jogou o celular na mesa. "E agora?" perguntou Bia. "Não sei", disse Rafael. Kira estava deitada no canto da sala, com a bolsa entre as patas. Estava exausta, mas os olhos continuavam alertas, vigilantes, como se esperasse o próximo movimento. Rafael olhou para ela. Sentiu algo apertar no peito. Aquela cadela tinha dado tudo. Tinha guiado, tinha protegido, e ele não podia falhar com ela. Dona Celina colocou a mão no ombro dele. "Você fez o que podia", disse ela. "Agora precisa descansar. Amanhã vocês continuam." Rafael queria discutir. Queria dizer que não podia esperar, mas o corpo estava pesado, a mente estava cansada. Ele assentiu devagar. Celina preparou um lugar para eles descansarem ali mesmo no posto. Rafael deitou num dos bancos da sala de espera. Bia deitou em outro. Kira ficou no chão, entre eles, ainda vigilante. Rafael fechou os olhos, mas o sono não veio. Só via o galpão, via as fraldas, via o cobertor sujo, via a criança que não estava mais lá. Abriu os olhos, olhou para o teto. Pensou no filho, pensou em como tinha falhado, pensou em como não podia falhar de novo. "Eu vou achar você", sussurrou ele para o teto. "Eu prometo." Kira levantou a cabeça, olhou para ele, como se tivesse ouvido, como se entendesse. Rafael estendeu a mão, tocou a cabeça dela. Ela encostou o focinho na mão dele. E pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que não estava sozinho, que havia algo maior do que a dor. Havia propósito, havia esperança. Amanhã chegou cinza. Rafael acordou com o corpo dolorido. Bia estava fazendo café. Dona Celina tinha ido para casa durante a noite, mas voltou cedo com pão e frutas. Kira estava na porta, olhando para fora como sempre. Rafael se levantou, foi até ela, agachou. "Bom dia", disse ele. Kira olhou para ele. Os olhos dela estavam menos desconfiados, mais calmos. Rafael tocou a cabeça dela. Ela deixou, até encostou um focinho nele por um segundo. Era progresso, era confiança. O telefone do posto tocou. Celina atendeu. Falou por alguns minutos. Depois desligou e olhou para Rafael com expressão preocupada. "Era da delegacia", disse ela. "Disseram que o delegado quer falar com você, pessoalmente." "Quando?" perguntou Rafael. "Agora", disse Celina. Rafael sentiu algo errado. Por que pessoalmente? Por que não pelo telefone? Mas ele não tinha escolha. Precisava de ajuda oficial. Precisava de reforço. Ele olhou para Bia. "Você fica aqui com ela", disse apontando para Kira. "Cuidado", disse Bia. Rafael assentiu. Saiu do posto. Entrou na viatura. Dirigiu até a delegacia local. O prédio era pequeno, velho, com pintura descascada. Ele entrou. A recepcionista apontou para uma sala no fundo. Rafael caminhou até lá. Bateu na porta. "Entre", disse uma voz. Rafael entrou. O delegado estava sentado atrás da mesa. Era um homem de 50 e poucos anos, com barriga grande e olhar cansado. Mas não estava sozinho.
havia outro homem na sala, de pé, encostado na parede, e Rafael o reconheceu imediatamente. Era o homem do galpão, o que tinha entrado procurando algo. Policial Nogueira, disse o delegado. Esse é Marcos Vilela. Ele é empresário aqui da região. Diz que você invadiu uma propriedade dele ontem à noite. Rafael sentiu o chão sumir. Olhou para Marcos. O homem sorria. Um sorriso largo, confiante. Era o sorriso de quem sabia que tinha vencido. Rafael entendeu tudo. Entendeu a demora. Entendeu o descaso. Entendeu porque ninguém queria ajudar. Havia gente protegendo Marcos. Gente grande. Eu não invadi nada, disse Rafael com a voz firme. Eu estava seguindo uma pista. Uma criança está desaparecida. Que criança? Perguntou o delegado. A criança que foi deixada, disse Rafael. A que estava com a cadela. Marcos deu um passo à frente. O sorriso ainda no rosto. Não existe criança nenhuma, disse ele. O que existe é um policial rodoviário entrando em propriedade privada sem mandado. Isso é crime. Rafael sentiu a raiva ferver. Queria avançar, queria gritar, mas se controlou. Olhou para o delegado, viu a expressão do homem, viu que ele já tinha escolhido um lado, e não era o dele. Eu tenho provas, disse Rafael. Que provas? Perguntou o delegado. Fotos, disse Rafael pegando o celular. Ele abriu a galeria. Procurou as fotos, mas elas não estavam lá. Todas deletadas. Impossível. Ele tinha tirado ontem, tinha guardado. Como podiam ter sumido? Então ele lembrou. O sinal fraco, a ligação que caiu. Alguém tinha acessado remotamente. Alguém tinha apagado tudo. Marcos sorriu mais largo. Sem provas, sem caso, disse ele. E eu sugiro que você pare de espalhar mentiras sobre mim, ou vou ter que tomar medidas legais. Rafael ficou em silêncio. Olhou para os dois homens. Viu a corrupção. Viu o esquema. Viu como o sistema estava quebrado. E entendeu que não podia contar com ninguém ali. Estava sozinho. Ele e Kira. E Bia. E Celina. Mas mais ninguém. Pode ir, disse o delegado. E não se meta mais nisso. Rafael saiu. Sentiu o peso da derrota. Mas também sentiu algo novo. Determinação. Eles tinham tentado calá-lo. Tinham tentado apagar provas, mas não tinham conseguido apagar tudo. Ele ainda tinha a bolsa, ainda tinha os documentos, ainda tinha a Kira, e ele ia usar isso, de um jeito ou de outro. Rafael voltou ao posto com raiva queimando no peito. Contou tudo para Bia e Celina. Elas ouviram em silêncio. Quando ele terminou, Celina fechou os olhos, rezou baixinho. Bia estava pálida. Então eles estão protegendo ele, disse Bia. Sim, disse Rafael, e vão tentar parar a gente. O que fazemos? Perguntou Celina. Rafael olhou para Kira. A cadela estava deitada perto da bolsa, os olhos fixos na porta, sempre vigilante. Ele se aproximou, agachou, tocou a cabeça dela. Nós continuamos, disse ele, sem ajuda oficial, só nós. É perigoso, disse Bia. Eu sei, disse Rafael, mas não posso parar. Não vou deixar essa criança. Bia ficou em silêncio. Olhou para Celina. Olhou de volta para Rafael. Depois assentiu devagar. Então vamos juntos, disse ela. Celina também assentiu. A igreja vai ajudar, disse ela. Vou espalhar a palavra. Vou achar pessoas de confiança. Vocês não estão sozinhos. Rafael sentiu gratidão. Sentiu força. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma equipe. Tinha pessoas ao lado dele. Não estava mais isolado na própria dor. Havia algo maior acontecendo. E ele fazia parte disso. Ele pegou a bolsa, reviou o conteúdo de novo. A mantinha, a fralda, o documento, o bilhete. E então viu algo que tinha perdido antes. Um pequeno recibo amassado no fundo. Estava grudado na lateral da bolsa. Ele puxou com cuidado, desdobrou, leu. Era de um depósito rural. Tinha um endereço parcial e uma data. 3 dias atrás. Rafael mostrou para Bia. Conhece esse lugar? Perguntou ele. Bia leu, pensou. Depois seus olhos se arregalaram. Sim, disse ela. É perto da fazenda dos Vilela, a família de Marcos. Rafael sentiu tudo se encaixar.
o galpão, Marcos, o esquema. Tudo estava conectado. E esse depósito era a próxima pista. Ele olhou para Kira. Aproximou o recibo dela. A cadela cheirou. Imediatamente ficou agitada. Andou em círculos pequenos. Choramingou. Ela reconhece, disse Rafael. Reconhece o quê? Perguntou Bia. O cheiro, disse Rafael. Ela esteve lá. Ou a criança esteve. Ou ambos. Kira parou na porta. Olhou para Rafael. Olhou para fora. O pedido era claro. Ela queria ir. Queria continuar a busca. Rafael olhou para o relógio. Era meio-dia. Ainda tinha luz. Ainda tinha tempo. Vamos, disse ele. Agora? Perguntou Bia. Agora, disse Rafael. Antes que eles movam tudo. Bia pegou o kit de primeiros socorros. Celina pegou seu telefone. Prometeu ficar em contato. Avisar se algo acontecesse. Rafael, Bia e Kira saíram. Entraram na viatura. O céu estava cinza de novo. Parecia que ia chover. Sempre chovia quando algo importante ia acontecer. Rafael ligou o motor. Olhou pelo retrovisor. Kira estava alerta. Pronta. Ele sentiu medo, sentiu coragem, sentiu tudo misturado e dirigiu em direção ao endereço. Em direção ao próximo capítulo dessa história, em direção ao que quer que estivesse esperando por eles lá. A estrada para a zona rural estava mais seca que na noite anterior. Rafael dirigia devagar, observando cada detalhe. Bia estava com o celular no colo, acompanhando o mapa. Kira estava inquieta no banco de trás, farejava o ar pela janela, choramingava baixo. Tá perto, disse Bia olhando o mapa. Quanto? Perguntou Rafael. 5 minutos, disse ela. Talvez menos. Rafael sentiu a tensão crescer. Olhou ao redor. A paisagem estava mudando. Menos árvores, mais campos abertos, cercas altas, porteiras trancadas. Era território privado. Difícil de entrar sem ser visto. Como vamos fazer? Perguntou Bia. Não podemos simplesmente entrar. Eu sei, disse Rafael. Ele parou a viatura numa curva. Saiu. Olhou para a cerca mais próxima. Era alta, mas não impossível. Depois olhou para o caminho. Viu marcas de pneu recentes. Alguém tinha passado ali, e não fazia muito tempo. Kira pulou da viatura. Foi direto para a cerca. Farejou o chão. Rosnava. Rafael se aproximou. Viu algo preso no arame. Um pedaço de tecido. Rosa. Pequeno. Omo de roupa de bebê. Ele pegou com cuidado. Mostrou para Bia. É dela, disse Bia com a voz tremendo. Sim, disse Rafael. Ela passou por aqui. Kira estava andando ao longo da cerca, procurando. De repente parou. Havia uma abertura. Pequena. Alguém tinha cortado o arame. Rafael se abaixou. Passou pela abertura. Bia veio atrás. Kira passou fácil. Do outro lado era um campo com vegetação baixa. E ao longe, um galpão maior que o anterior. É ali, disse Rafael apontando. Eles começaram a caminhar, agachados, usando a vegetação como cobertura. O sol estava escondido atrás das nuvens. A tarde estava ficando escura cedo. Rafael sentiu o coração batendo forte. Kira ia na frente, guiando, mas sempre voltando para checar se eles estavam seguindo. Quando chegaram perto do galpão, Rafael parou. Fez sinal para Bia ficar quieta. Havia vozes vindo de dentro. 2, talvez 3 pessoas. Ele se aproximou mais, encostou na parede, tentou ouvir. Precisa ser rápido, dizia uma voz. Antes que eles voltem. E se ele vier aqui? Perguntava a outra voz. Quem? O policial? Disse a primeira voz rindo. Ele não tem prova de nada. O delegado já cuidou disso. Rafael reconheceu a voz. Era Marcos. Ele estava ali, dentro do galpão, e estava falando sobre ele, sobre as provas deletadas, confirmando tudo. Rafael olhou para Bia, fez sinal para que ela gravasse. Bia pegou o celular. Começou a gravar o áudio. E a criança? Perguntou a segunda voz. Já está encaminhada, disse Marcos. Amanhã já era. Ninguém vai achar. Rafael sentiu a raiva explodir, mas se controlou. Precisava ouvir mais. Precisava de provas concretas. Kira estava ao lado dele, tensa, os pelos do pescoço arrepiados. Ela queria entrar, queria agir,
mas Rafael segurava. De repente, o chão cedeu. A madeira podre onde Rafael estava pisando quebrou com um estalo alto. Ele caiu para frente. Kira reagiu rápido. Saltou contra a perna dele. Empurrou-o para trás. Rafael caiu de costas. A madeira continuou quebrando. Um buraco grande se abriu. Era fundo. Se Kira não tivesse empurrado, ele teria caído dentro. O barulho alertou os homens. As vozes pararam. Passos correram para a porta. Rafael se levantou rápido. Pegou Bia. Puxou ela para trás do galpão. Kira veio junto. Eles se esconderam atrás de um monte de entulho. Mal respiravam. A porta se abriu. Marcos saiu. Olhou ao redor. Viu o buraco. Franziu a testa. Caminhou até lá. Olhou dentro. Depois olhou para os lados. Rafael estava segurando a respiração. Bia estava tremendo. Kira estava imóvel. Marcos ficou ali por um minuto longo. Depois voltou para dentro. A porta fechou. Rafael esperou. Contou até 50. Então se levantou devagar. Olhou para Kira. A cadela tinha acabado de salvar sua vida. De novo. Ele tocou a cabeça dela. Obrigado, sussurrou ele. Kira encostou o focinho na mão dele. Rafael olhou para Bia. Ela estava pálida, mas tinha conseguido gravar parte da conversa. Era algo. Não era muito, mas era algo. Eles precisavam sair dali. Precisavam voltar e pensar num plano melhor. Mas então Kira ficou tensa de novo. Virou a cabeça para o lado. Rosnava baixo. Rafael ouviu também. Motor de carro. Vindo rápido. Ele olhou e viu a poeira subindo na estrada. Alguém estava chegando. E eles estavam presos entre o galpão e a cerca, sem saída fácil. Rafael, Bia e Kira se moveram rápido. Correram agachados até a cerca. Rafael ajudou Bia a passar pela abertura. Empurrou Kira. Depois passou ele mesmo. Justo a tempo. O carro parou na frente do galpão. Eles continuaram correndo. Chegaram até a viatura. Entraram. Rafael ligou o motor e saiu devagar, sem acelerar demais para não levantar poeira. Quando chegaram à estrada principal, ele finalmente respirou. Olhou para Bia. Ela estava segurando o celular tremendo. Conseguiu gravar? Perguntou ele. Sim, disse ela. Parte da conversa. Não é muito claro, mas dá para ouvir. É melhor que nada, disse Rafael. Eles voltaram para o posto em silêncio. Rafael estava processando tudo. Marcos tinha dito que a criança seria encaminhada amanhã. Isso significava que ainda havia tempo. Mais pouco. Precisavam agir rápido. Mas como? Sem apoio oficial, sem provas sólidas, contra gente poderosa. Quando chegaram ao posto, Dona Celina estava esperando na porta. O rosto dela estava tenso. Graças a Deus vocês voltaram, disse ela. O que foi? Perguntou Rafael descendo da viatura. Tem um homem procurando por vocês, disse Celina. Passou aqui 2 vezes. Disse que era da delegacia, mas não mostrou identificação. Rafael sentiu o alarme subir. Olhou ao redor. A rua estava vazia, mas isso não significava nada. Disse o que queria? Perguntou ele. Disse que vocês precisam ir à delegacia, disse Celina. Imediatamente, que é uma ordem oficial. É armadilha, disse Bia. Eu sei, disse Rafael, mas ele também sabia que não tinha escolha. Se não fosse, eles mandariam vir buscá-lo. E isso seria pior. Seria público. Chamaria atenção. Ele olhou para Celina. Você pode ficar com ela? Perguntou apontando para Kira. Claro, disse Celina, mas cuidado. Rafael assentiu. Olhou para Kira. A cadela estava olhando para ele, os olhos cheios de preocupação. Ele se agachou. Tocou a cabeça dela. Eu volto, disse ele. Prometo. Kira choramingou. Rafael sentiu o peito apertar, mas precisava ir. Levantou-se. Entrou na viatura sozinho dessa vez. Bia ficou no posto com Celina e Kira. Era mais seguro assim. E dirigiu até a delegacia com o estômago embrulhado. Quando chegou, a recepcionista apontou para a mesma sala. Rafael entrou. O delegado estava lá, e Marcos também. Sempre Marcos. Rafael manteve a expressão neutra, mas por dentro a raiva fervia. Policial Nogueira, disse o delegado. Soube que você andou invadindo propriedades de novo. Não invadi nada, disse Rafael. Tenho testemunhas dizendo o contrário, disse o delegado. Testemunhas compradas, disse Rafael.
O delegado bateu a mão na mesa. Cuidado com o que diz, rosnou ele. Você está perto de ser suspenso. Ou pior. Rafael ficou em silêncio, olhou para Marcos. O homem sorria. Sempre aquele sorriso. Rafael queria apagar aquele sorriso, mas se controlou. Vou fazer assim, disse o delegado. Você para com essa história de criança desaparecida. Para de perseguir o Sr. Vilela, e eu esqueço tudo isso, entendeu? E se eu não parar? Perguntou Rafael. Aí você perde o emprego, disse o delegado, e talvez enfrente acusações, invasão, difamação, o que mais eu conseguir encaixar. Rafael entendeu o recado. Era uma ameaça direta, velada como acordo, mas era ameaça. Ele tinha boas escolhas, desistir ou perder tudo. Olhou para os dois homens, viu a corrupção, viu o esquema, mas também viu algo mais, viu o medo. Eles estavam com medo dele, com medo do que ele podia descobrir. E isso significava que ele estava perto, muito perto. Entendeu? Repetiu o delegado. Entendi, disse Rafael. Posso ir? Pode, disse o delegado. Mas lembre-se do que conversamos. Rafael saiu, voltou para a viatura, dirigiu de volta ao posto. A mente estava correndo. Eles tinham tentado assustá-lo, ameaçá-lo, mas tinha sido o contrário. Agora ele tinha certeza. A criança existia e estava em perigo. E ele ia achá-la, com ou sem apoio oficial. Quando chegou ao posto, viu Celina na porta. O rosto dela estava pálido. Rafael sentiu o coração gelar. Algo tinha acontecido. Ele desceu rápido da viatura. O que foi? Perguntou ele. Um homem veio, disse Celina tremendo. Tentou levar Kira. Disse que era dono dela. E? Perguntou Rafael com o pânico subindo. Ela resistiu, disse Celina. Não o deixou levá-la. Eu chamei vizinhos. O homem foi embora, mas disse que voltaria, com documentos, com autorização. Rafael entrou correndo no posto. Viu Kira no canto da sala. Estava tensa, assustada, mas inteira. Bia estava ao lado dela. Quando Kira viu Rafael, correu até ele. Encostou o corpo nele. Tremia. Rafael a abraçou. Sentiu as lágrimas queimando. Eu cheguei tarde de novo, sussurrou ele. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele tinha chegado. Não estava perfeito, mas tinha chegado. E Kira estava bem. Ele olhou para Bia. Agora eles estão mirando ela, disse ele. Eu sei, disse Bia. Porque ela é a prova viva, disse Rafael. Ela ligou tudo. A bolsa, o galpão, a criança. Sem ela, não temos nada. O que fazemos? Perguntou Celina. Rafael olhou para Kira. A cadela olhava de volta, os olhos ainda assustados, mas também determinados. Ela não ia desistir. E ele também não. Ele tomou a decisão ali mesmo. Nós saímos da cidade, disse ele. Hoje. Agora. Levamos ela para um lugar seguro. E depois voltamos para acabar com isso. Para onde? Perguntou Bia. Conheço um lugar, disse Rafael. Longe daqui. Um amigo que me deve um favor. Podemos ficar lá. Celina assentiu. Começou a juntar coisas. Comida, água, cobertores. Bia ajudou. Rafael pegou a bolsa. Pegou os documentos que restavam. Pegou tudo que podia servir como prova. Em 15 minutos estavam prontos. Vão, disse Celina. Eu fico aqui. Se alguém perguntar, eu não sei de nada. Rafael a abraçou, agradeceu. Depois entrou na viatura com Bia e Kira, ligou o motor e saiu da cidade pela estrada menos movimentada, olhando sempre pelo retrovisor, verificando se eram seguidos. O medo estava presente, mas também a determinação. Eles tinham 24 horas, talvez menos, para salvar uma criança que eles nem conheciam, para enfrentar um esquema maior que eles, para fazer o que era certo. E Rafael estava pronto. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente pronto. A estrada estava vazia. Rafael dirigia rápido, mas não rápido demais. Não queria chamar atenção. Bia estava ao lado dele, verificando o mapa no celular. Kira estava no banco de trás, finalmente descansando. A exaustão tinha vencido o medo. Para onde exatamente estamos indo? Perguntou Bia.
Cidade vizinha, disse Rafael. Uns 80 quilômetros. Tem um colega lá, aposentado, bom homem. Ele vai aceitar? Perguntou Bia. Vai, disse Rafael. Ele me ajudou quando meu filho morreu. Me acolheu quando eu não tinha ninguém. É de confiança. Bia assentiu. Ficou olhando pela janela. A paisagem passava rápida. Campos, árvores, céu cinza sempre. Rafael estava pensando, processando tudo. Eles tinham até amanhã. Marcos tinha dito. Amanhã já era. Isso significava que a criança seria movida. Ou pior. Ele não queria pensar no pior. A gravação, disse ele. Ainda tem? Sim, disse Bia pegando o celular. Mandei para meu e-mail. E para um grupo de confiança. Tá seguro. Bom, disse Rafael. É a única prova que temos. Eles continuaram dirigindo. O sol estava se pondo quando chegaram à cidade. Rafael conhecia o caminho. Dirigiu até uma casa simples na periferia. Estacionou. Desceu. Bateu na porta. Um homem de 60 e poucos anos abriu. Tinha cabelo branco e olhos gentis. Rafael? Disse o homem surpreso. Silva, disse Rafael. Preciso de ajuda. Silva olhou para a viatura. Viu Bia, viu Kira, viu o desespero no rosto de Rafael. Não fez perguntas. Só abriu a porta. Entrem, disse ele. Eles entraram. Silva ofereceu água e comida. Kira comeu pela primeira vez em horas. Rafael contou tudo. Silva ouvia em silêncio. Quando Rafael terminou, Silva ficou pensativo. Isso é grande, disse Silva. Muito grande para 2 policiais e um cachorro. Eu sei, disse Rafael, mas é o que temos. Silva suspirou. Levantou-se, foi até um armário. Voltou com uma caixa. Abriu. Dentro havia documentos antigos, recortes de jornal, fotos. Eu investigava esquemas de adoção ilegal, disse Silva, antes de aposentar. Nunca consegui provar nada, mas sempre soube que havia algo na região de vocês. Algo grande. Ele mostrou os documentos. Rafael leu. Eram nomes, datas, conexões. E no meio de tudo, o nome Vilela aparecia várias vezes. Marcos e outros da família. Era um esquema antigo, funcionando há anos. Por que nunca fechou? Perguntou Rafael. Proteção, disse Silva. Gente grande envolvida. Juízes, delegados, políticos. Não consegui avançar. Me forçaram a aposentar cedo. Rafael olhou para os documentos. Sentiu o peso da verdade. Não era só uma criança. Eram muitas. Durante anos. E ninguém tinha conseguido parar. Mas agora você tem algo que eu nunca tive, disse Silva. O quê? Perguntou Rafael. Uma testemunha, disse Silva apontando para Kira. Ela esteve lá. Ela viu. E ela pode guiar vocês até onde precisa. Rafael olhou para Kira. A cadela olhava de volta. E ele entendeu. Silva estava certo. Kira era a chave. Ela tinha estado com a criança. Tinha protegido as coisas dela. Conhecia cheiros, conhecia lugares. Ela podia levá-los até o fim. O que você sugere? Perguntou Rafael. Voltem, disse Silva. Mas não sozinhos. Eu vou com vocês. E vou trazer gente de confiança. Jornalistas, ativistas, gente que não tem medo de expor. Isso pode ser perigoso para você, disse Bia. Eu estou velho, disse Silva sorrindo. Não tenho mais nada a perder. E talvez seja minha última chance de fazer o certo. Rafael sentiu esperança. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentia que talvez conseguissem. Talvez pudessem realmente salvar aquela criança. E talvez mais. Silva pegou o telefone. Começou a fazer ligações. Rafael descansou. Comeu. Olhou para Kira. A cadela estava deitada perto dele, descansando, mas ainda vigilante, sempre vigilante. Ele tocou a cabeça dela. Amanhã a gente volta, disse ele baixinho, e a gente termina isso. Kira levantou a cabeça, olhou para ele, e Rafael viu algo novo nos olhos dela. Não era só medo, não era só cansaço. Era confiança, era parceria, era a certeza de que juntos eles podiam. A manhã chegou fria. Rafael acordou no sofá de Silva. Bia dormiu no quarto de hóspedes. Kira passou a noite no chão, entre os dois. Silva já estava acordado, fazendo café. O cheiro encheu a casa. Dormiu bem? Perguntou Silva. Não muito, disse Rafael. Você? Melhor do que em anos, disse Silva sorrindo. Tenho uma missão de novo.
Isso muda tudo. Rafael tomou café. Bia acordou logo depois. Silva reuniu todos na sala. Tinha um mapa grande aberto na mesa. Marcações vermelhas em vários pontos. Falei com 3 jornalistas, disse Silva. Todos de veículos grandes. Todos interessados. Vão nos encontrar lá. Onde? Perguntou Rafael. No depósito, disse Silva apontando o mapa. É o lugar mais provável. Baseado no que você ouviu, é lá que eles vão mover a criança hoje. Como vamos entrar? Perguntou Bia. Pela frente, disse Silva. Com câmeras, com testemunhas. Eles não vão poder fazer nada. Rafael gostou do plano. Era arriscado, mas tinha chance, e era melhor que tentar sozinho. Ele olhou para Kira. A cadela estava alerta, pronta. Sentia que algo ia acontecer. Eles saíram da casa 1 hora depois. Silva dirigia seu próprio carro. Rafael e Bia iam atrás na viatura com Kira. Chegaram até um ponto combinado. Esperaram. 20 minutos depois, 3 carros chegaram. Jornalistas, com câmeras, com gravadores, com documentos legais de acesso. Vocês são corajosos, disse uma das jornalistas. Era uma mulher de 40 anos, com olhos determinados. Ou loucos, disse outro jornalista rindo nervoso. Um pouco dos dois, disse Rafael. Eles revisaram o plano. Silva lideraria. Os jornalistas documentariam tudo. Rafael, Bia e Kira ficariam atrás, prontos para agir se necessário. Era simples, mas simples poderia funcionar. Chegaram ao depósito ao meio-dia. O sol estava forte. O portão estava fechado. Silva buzinou. Um homem apareceu, franzindo a testa. Quem é? Gritou o homem. Imprensa, disse Silva. Temos denúncia de irregularidades aqui. Queremos falar com o responsável. O homem hesitou. Pegou um rádio. Falou algo. Esperou. Depois voltou. Vocês não podem entrar, disse ele. Podemos sim, disse a jornalista mostrando documentos. Temos autorização judicial. Abra o portão ou vamos chamar a polícia. O homem ficou nervoso. Olhou para trás. Olhou de volta. Depois abriu o portão devagar. Os carros entraram. Rafael sentia o coração disparado. Estavam dentro. Finalmente dentro. Desceram dos carros. Os jornalistas começaram a filmar. Rafael, Bia e Kira ficaram próximos. O depósito era grande. Tinha vários galpões. Silva apontou para o maior. É ali, disse ele. Eles caminharam até lá. O homem do portão tentou bloquear, mas os jornalistas o empurraram educadamente. Entraram. Dentro estava escuro. Cheirava a produtos químicos e havia vozes ao fundo. Muitas vozes. Rafael avançou. Kira estava na frente, farejando, guiando. Chegaram até uma porta nos fundos, trancada. Rafael não esperou. Chutou, a porta se abriu. E do outro lado estava uma cena que gelou o sangue dele. Havia várias crianças, pequenas, assustadas, em berços improvisados, e 3 mulheres cuidando delas. Uma das crianças era um bebê recém-nascido, enrolado numa manta rosa. Rafael reconheceu a manta. Era a mesma da bolsa. Meu Deus, disse Bia cobrindo a boca. As câmeras filmaram tudo. As mulheres tentaram fugir, mas os jornalistas bloquearam. Silva chamou a polícia. A polícia federal dessa vez, não a local. Em 10 minutos o lugar estava cercado. Agentes entraram, prenderam as mulheres, prenderam o homem do portão. Rafael foi até o bebê, pegou ele com cuidado. O bebê chorava, mas estava vivo, estava bem. Kira se aproximou, cheirou o bebê, choramingou baixo, e Rafael entendeu. Era ela. Era a criança que Kira tinha protegido, que tinha carregado as coisas dela, que tinha guiado até ali. As lágrimas desceram. Rafael não conseguiu segurar. Abraçou o bebê. Olhou para Kira. A cadela tinha salvado uma vida. Talvez mais. Tinha sido corajosa. Tinha sido leal. Tinha sido tudo o que ele não conseguiu ser anos atrás. Mas agora, juntos, eles tinham conseguido. Está acabado, disse Silva ao lado dele. Esquema está acabado. Rafael assentiu, mas sabia que ainda faltava algo. Marcos. Ele não estava ali. Tinha fugido. Mas agora havia provas. Havia testemunhas. Havia câmeras.
Ele não ia escapar, não dessa vez. A Polícia Federal levou todo mundo para depor. Rafael entregou o bebê para os serviços sociais adequados, com garantia de cuidado real, de família verdadeira. Não mais esquemas. Bia deu seu depoimento. Silva também. Os jornalistas tinham tudo gravado, e quando tudo terminou, quando o sol estava se pondo, Rafael estava sentado no chão do depósito vazio, Kira ao lado dele. Ele acariciava a cabeça dela devagar. Você conseguiu, disse ele. Você salvou ela. Kira encostou o focinho nele, e Rafael sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não era perfeita, ainda havia dor, ainda havia culpa, mas havia também algo novo. Havia esperança, havia propósito. Havia a sensação de que talvez, só talvez, ele pudesse viver de novo. Horas depois, Rafael estava no posto da Polícia Federal dando depoimento. Bia estava em outra sala, Silva em outra. Eles tinham separado todos para garantir versões consistentes. Rafael contou tudo desde o começo. A cadela na estrada, a bolsa, o bilhete, os galpões, Marcos, tudo. O agente que o ouvia anotava cada palavra. Quando Rafael terminou, o agente o olhou com respeito. Você fez um bom trabalho, disse o agente. Muitas crianças foram salvas hoje. Quantas? Perguntou Rafael. 7, disse o agente. Todas encaminhadas para acolhimento adequado. E estamos rastreando mais casos antigos. Pode ser dezenas. Rafael sentiu o peso daquilo. Dezenas de crianças, durante anos, e ninguém tinha conseguido parar. Até agora. Até Kira. Olhou pela janela. Viu a cadela no pátio com Bia, descansando finalmente. E Marcos Vilela? Perguntou Rafael. Ainda não foi localizado, disse o agente. Mas temos mandado de prisão e bloqueio nas fronteiras. Ele não vai longe. Rafael assentiu, mas algo nele não estava satisfeito. Marcos livre era perigoso. Era uma ameaça. Ele podia sumir, podia começar de novo em outro lugar. Rafael não podia deixar isso acontecer. Quando o depoimento terminou, ele saiu. Encontrou Bia e Kira no pátio. Bia estava exausta. Kira também. Mas havia algo diferente nos olhos da cadela. Era alívio. Era a sensação de missão cumprida. Acabou, disse Bia. Realmente acabou. Rafael queria concordar, mas não conseguia. Algo nele dizia que não. Não ainda. Não enquanto Marcos estivesse livre. Ele olhou para o horizonte. O sol estava se pondo. A noite estava chegando. Vamos voltar para a cidade, disse ele. Descansar. Amanhã vemos o resto. Eles voltaram para o posto de saúde. Dona Celina estava esperando. Quando os viu, correu para abraçá-los. Chorava. Ria. Agradecia a Deus. Tinha ouvido as notícias. Sabia que tinham conseguido. Vocês são heróis, disse ela. Não somos, disse Rafael. Só fizemos o certo. Mas Celina não aceitou. Preparou comida. Preparou camas. Cuidou dos 3 como mãe. Rafael comeu pouco. Estava inquieto. Bia percebeu. O que foi? Perguntou ela. Marcos, disse Rafael. Ele ainda está lá fora. A polícia vai pegá-lo, disse Bia. E se não pegar? Perguntou Rafael. E se ele fugir? Bia não respondeu, porque ela também tinha medo disso. Rafael levantou-se. Foi até a janela. Olhou para a rua escura. Kira veio ao lado dele. Encostou o corpo na perna dele. Estava dizendo que estava ali, que ele não estava sozinho. Rafael tocou a cabeça dela. Pensou no filho. Pensou em como tinha falhado. Pensou em como tinha hesitado. E pensou em como dessa vez tinha agido. Tinha salvado. Tinha conseguido, mas ainda não estava completo. Não enquanto o responsável estivesse livre. Amanhã eu vou atrás dele, disse Rafael em voz baixa. Rafael, não, disse Bia. Deixa a polícia fazer o trabalho. Eles não conhecem ele como eu, disse Rafael. Eles não sabem onde ele pode estar. E você sabe? Perguntou Bia. Rafael pensou. Lembrou das conversas, dos documentos de Silva, dos lugares que Marcos tinha mencionado. E sim, ele tinha uma ideia. Um lugar, um esconderijo. Algo que ele tinha visto nos documentos, mas não tinha processado na hora.
Acho que sim, disse ele. Bia suspirou. Sabia que não ia conseguir dissuadi-lo. Conhecia aquele olhar. Era determinação. Era a necessidade de fechar o ciclo. Ela sentiu devagar. Então eu vou com você, disse ela. Não, disse Rafael. É perigoso. Exatamente, disse Bia. Por isso não vou deixar você ir sozinho. Rafael olhou para ela. Viu a coragem ali. Viu a lealdade. Sentiu gratidão. Assentiu. Eles iam juntos, com Kira, como tinha sido desde o começo. A manhã seguinte chegou nublada. Rafael acordou antes do sol. Vestiu o uniforme. Checou a arma. Não queria usar, mas precisava estar preparado. Bia acordou logo depois. Dona Celina preparou café forte. Kira estava alerta, sentindo que algo ia acontecer. Onde vocês vão? Perguntou Celina. Fechar um ciclo, disse Rafael. Celina entendeu. Não tentou impedir. Só rezou. Fez o sinal da cruz sobre eles. Abençoou. Rafael sentiu o calor daquilo. Não tinha sentido fé em anos. Mas agora, ali, sentiu algo parecido. Eles saíram na viatura. Rafael dirigia em silêncio. Bia estava ao lado, tensa. Kira no banco de trás, vigilante. A cidade ainda dormia. As ruas estavam vazias. Rafael conhecia o caminho. Tinha estudado o mapa a noite toda. O lugar era uma casa antiga, afastada, propriedade da família Vilela. Ninguém morava lá oficialmente, mas os documentos mostravam pagamentos de luz e água. Alguém usava. Chegaram perto do amanhecer. A casa estava escondida entre árvores. Tinha um carro estacionado na frente. Rafael reconheceu. Era o carro de Marcos. Ele estava ali. Agora? Perguntou Bia. Agora, disse Rafael. Ele parou a viatura longe. Eles desceram. Caminharam a pé até a casa. Kira ia na frente, farejando. Quando chegaram perto, ela parou. Rosnava baixo. Havia alguém lá dentro. Rafael fez sinal para Bia ficar atrás. Subiu os degraus da varanda devagar. A porta estava entreaberta. Ele empurrou. A porta rangeu. Entrou. A casa estava escura. Cheirava a mofo. Havia malas no chão. Roupas espalhadas. Marcos estava se preparando para fugir. Rafael ouviu um som vindo do fundo. Passos. Ele avançou. Kira veio ao lado. Chegaram até uma sala. Marcos estava lá, de costas, colocando coisas numa mochila. Quando ouviu os passos, virou-se rápido. Viu Rafael. O sorriso desapareceu. Pela primeira vez, havia medo nos olhos dele. Como você me achou? Perguntou Marcos. Você deixou rastros, disse Rafael. Sempre deixou. Marcos olhou para a porta, calculando. Rafael percebeu. Não tente, disse Rafael. Acabou. Acabou? Disse Marcos rindo sem humor. Você não sabe com quem está mexendo. Tenho amigos, tenho proteção. Tinha, disse Rafael. Antes das câmeras, antes das provas. Agora você não tem nada. Marcos ficou em silêncio. Olhou para Kira. A cadela rosnava, o pelo arrepiado. Ele deu um passo para o lado. Rafael acompanhou. A tensão estava crescendo. Marcos estava encurralado. E homens encurralados eram perigosos. Você não vai me prender, disse Marcos. Não tem autoridade aqui. Não tem mandado. Não preciso, disse Rafael. A Polícia Federal está a caminho. Eu só vim garantir que você não fuja. Marcos deu outro passo. Sua mão foi para o bolso. Rafael sacou a arma. Apontou. Não, disse Rafael com voz firme. Mas Marcos não parou. Puxou algo do bolso. Uma faca. Pequena, mas perigosa. Avançou em direção a Rafael. Kira reagiu primeiro. Saltou. Pegou o braço de Marcos com os dentes. Não forte demais. Não para machucar sério. Só para impedir. Marcos gritou. Largou a faca. Caiu no chão. Rafael correu. Imobilizou Marcos. Algemou com as algemas que tinha trazido. Marcos se debatia. Gritava. Ameaçava. Mas estava preso. Estava acabado. Bia chegou na sala. Viu a cena. Pegou o celular. Ligou para a Polícia Federal. Informou a localização. Rafael estava respirando forte. Olhou para Marcos no chão. Viu o homem que tinha causado tanto sofrimento, que tinha destruído tantas vidas, que tinha quase destruído a dele também, mas não tinha conseguido. Rafael tinha vencido, tinha salvado,
Tinha feito certo. Kira estava ao lado dele, pata machucada sangrando de leve. Rafael se agachou, tocou a pata dela com cuidado. Ela tinha se machucado para protegê-lo. De novo, sempre de novo. Obrigado, sussurrou ele. Kira encostou o focinho nele. E Rafael chorou. Chorou tudo o que tinha segurado. Toda a dor, toda a culpa, todo o medo. Chorou pela primeira vez desde o enterro do filho. E foi libertador. Foi cura. Não completa. Nunca seria completa. Mas era começo. Sirenes soaram ao longe. A polícia estava chegando. Rafael levantou-se. Limpou as lágrimas. Olhou para Bia. Ela sorria com lágrimas também. Olhou para Kira. A cadela estava cansada. Ferida. Mas havia paz nos olhos dela. Missão cumprida. Finalmente cumprida. Os carros pararam na frente. Agentes entraram. Pegaram Marcos. Levaram ele gritando, ameaçando. Mas não importava mais. Estava preso. Estava acabado. O esquema estava desmantelado. As crianças estavam salvas. O agente que tinha feito o depoimento de Rafael veio até ele. Estendeu a mão. Bom trabalho, disse ele. De verdade. Rafael apertou a mão. Assentiu. Não tinha palavras. Só cansaço. E alívio. E gratidão. Olhou para o céu. As nuvens estavam se abrindo. O sol estava aparecendo. Pela primeira vez em dias. Talvez fosse sinal. Talvez não. Mas Rafael escolheu acreditar que sim. Dias depois, o céu estava completamente aberto. Azul. Limpo. Como Rafael não via há anos. Ele estava no posto de saúde com papéis na mão. Documentos de guarda. Dona Celina estava ao lado ajudando. Bia também. Kira estava deitada perto, descansando. As patas enfaixadas, mas cicatrizando. Tem certeza? Perguntava Celina sorrindo. É responsabilidade grande. Tenho, disse Rafael olhando para Kira. Ela me salvou. Agora é minha vez de salvá-la. Ele assinou os papéis. Oficializou a guarda. Kira era dele agora. Legalmente. Oficialmente. Mas no coração, ela já era há dias. Desde o primeiro momento na estrada. Desde que tinham se encontrado sob a chuva. Dois seres feridos se achando, se salvando mutuamente. Bia entrou na sala com notícias. Tinha ido ao hospital visitar o bebê. O bebê que Kira tinha protegido, que tinha guiado eles a salvar. Ela está bem, disse Bia sorrindo, reagindo, ganhando peso. Os médicos dizem que vai se recuperar completamente. E a família? Perguntou Rafael. Encontraram uma, disse Bia. Boa família, verificada, legal. Vai receber ela em 2 semanas. Acompanhamento rigoroso. Tudo certo. Rafael sentiu o peito aquecer. Fechou os olhos por um segundo. Agradeceu. Não sabia para quem. Talvez para Deus. Talvez para o universo. Talvez só para si mesmo. Por ter tido coragem. Por não ter desistido. As outras crianças também, continuou Bia. Todas encaminhadas. Todas seguras. E a investigação continua. Estão achando mais casos. Mais vítimas. Mais culpados? Perguntou Rafael. Preso, disse Bia. Sem fiança. Vai responder por tudo. Tráfico, sequestro, corrupção. Vai ficar muito tempo longe. Rafael assentiu. Justiça. Finalmente justiça. Não trazia o filho de volta. Não apagava a dor. Mas significava algo. Significava que o mal não sempre vencia. Que lutar valia a pena. Que fazer o certo importava. Ele levantou-se. Chamou Kira. A cadela se levantou devagar. Ainda dolorida, mas determinada. Eles saíram juntos. Caminharam pela praça da cidade. As pessoas olhavam. Alguns reconheciam. Tinham visto nas notícias. Tinham ouvido a história. Alguns acenavam. Outros agradeciam. Rafael só sorria, modesto, sem buscar glória. Chegaram até a igreja. Rafael parou na frente. Olhou para a porta. Não entrava ali desde o enterro. Desde que tinha perdido a fé. Desde que tinha decidido que Deus não existia. Ou que não se importava. Mas agora, ali, algo puxava. Algo chamava. Ele deu um passo, depois outro. Kira o seguiu. Entraram juntos. A igreja estava vazia, silenciosa.
A luz entrava pelas janelas coloridas. Rafael caminhou até o fundo, sentou num banco. Kira deitou aos pés dele e ficou ali, em silêncio, sem rezar, sem pedir. Só ficou. E algo naquele silêncio era a oração, era a comunhão, era a reconexão com algo maior, com algo que ele tinha perdido e agora estava reencontrando. Não era fé cega como antes. Era fé ferida, fé machucada, mas fé real, fé que sobreviveu. Ele olhou para o altar, lembrou do filho, lembrou do sorriso dele, da risada, de tudo que tinha perdido, e pela primeira vez conseguiu lembrar sem só sentir dor. Sentiu saudade, sentiu amor, mas também sentiu paz. A paz de quem fez o possível, de quem não desistiu da vida, de quem escolheu continuar. Eu não te esqueci, sussurrou ele para o ar. E nunca vou esquecer, mas aprendi a viver de novo. Aprendi que ainda há propósito, ainda há razão. Uma lágrima desceu, silenciosa. Kira levantou a cabeça, encostou o focinho na mão dele. Estava dizendo que entendia, que estava ali, que sempre estaria. Rafael acariciou a cabeça dela. Sorriu através das lágrimas. Obrigado, disse ele, por tudo. Ficaram ali por mais tempo. Quanto tempo, Rafael não sabia. Não importava. O tempo tinha parado de ser inimigo. Tinha virado aliado. Tinha virado cura. Quando finalmente se levantaram e saíram, o sol estava alto. O dia estava lindo. A vida estava seguindo. Semanas passaram. Rafael voltou ao trabalho, mais diferente, mais leve, mais presente. Parava para conversar. Sorria mais. Ajudava quando podia. Kira ia com ele para o trabalho quando possível. Virou mascote da base. Todo mundo a conhecia. Todo mundo a amava. Bia continuou no posto de saúde, mas também mudou. Menos cética, mais aberta. Fez amizade com Rafael e Kira. Visitava sempre. Dona Celina continuou seu trabalho voluntário, mas agora com mais histórias para contar. A história da cadela corajosa, do policial determinado, da criança salva. Silva voltou para sua cidade, mas manteve contato. Ligava toda semana. Perguntava de Kira, de Rafael, da investigação. Estava feliz, tinha fechado o caso que nunca conseguiu fechar. Tinha feito justiça, mesmo aposentado, mesmo velho. Tinha importado. O bebê crescia saudável na nova família. Rafael recebeu fotos. Viu a menina sorrindo, brincando, viva, salva, e sentiu orgulho. Não orgulho vaidoso, mas orgulho genuíno. De ter feito diferença. De ter salvado uma vida. Talvez muitas. A história saiu em jornais, em revistas, em programas de TV. Rafael recusou entrevistas. Não queria fama, não queria atenção, só queria paz. Kira também virou notícia. A cadela heroína, a protetora. Alguns chamavam de milagre. Rafael chamava de lealdade, de amor, de instinto, de tudo que é bom em um ser vivo. A casa de Rafael, antes vazia, agora tinha vida. Tinha Kira. Tinha brinquedos dela. Tinha tigelas. Tinha cama. Tinha presença. Tinha amor. Ele não se sentia mais sozinho. Não vivia mais apenas sobrevivendo. Vivia de verdade, com propósito, com alegria, com esperança. Numa tarde de domingo, Rafael estava na praça com Kira. Caminhavam devagar, sem pressa, só curtindo o dia. Crianças brincavam ao redor. Famílias riam. A vida acontecia. Bia apareceu com sorvete. Sentaram num banco. Conversaram. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre como a vida tinha mudado. Você tá diferente, disse Bia. Eu sei, disse Rafael. Melhor? Muito melhor, disse Bia sorrindo. Kira estava deitada aos pés deles, descansando. As patas cicatrizadas, o pelo brilhando, saudável, feliz. Olhava as crianças brincando, sem medo, sem tensão, só paz. Rafael observava. Pensava em tudo o que tinha acontecido, em como uma cadela na estrada tinha mudado tudo. Tinha salvado ele, tinha dado propósito, tinha trazido vida de volta. O sol começou a se pôr, dourado, lindo. Rafael levantou-se, chamou Kira. Foram caminhando para casa. Pelo caminho, passaram pela igreja. Rafael parou, olhou.
Não entrou, não precisava, só ficou ali por um momento, grato, em paz, conectado. Vamos, disse ele para Kira. A cadela balançou o rabo. Caminharam juntos, 2 sobreviventes, 2 lutadores. 2 corações feridos que se acharam, que se curaram mutuamente, que aprenderam que sempre há esperança, sempre há luz, mesmo depois da escuridão, mesmo depois da dor. A casa os esperava, simples, pequena, mas cheia de amor. Rafael abriu a porta. Kira entrou primeiro. Ele entrou depois, fechou a porta, e pela primeira vez em anos estava realmente em casa. Não apenas num lugar, mas num estado de espírito, de paz, de pertencimento, de vida. Ele preparou o jantar, para ele, para Kira. Comeram juntos. Depois sentaram no sofá. Rafael ligou a TV, mas não assistia. Só acariciava Kira. Pensava, sentia, vivia. A cadela dormia no colo dele, ronronando baixo, feliz, segura, amada. E Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro, profundo, do tipo que vem da alma. Porque entendeu algo. Entendeu que a vida não precisa ser perfeita para valer a pena. Que a dor não precisa desaparecer para haver alegria. Que o amor pode chegar das formas mais inesperadas. E que sempre, sempre vale a pena tentar. Ele fechou os olhos, encostou a cabeça no sofá e pela primeira vez em anos dormiu em paz, sem pesadelos, sem culpa, só com Kira ao lado, respirando, vivendo, juntos. A vida seguia, não perfeita, mas possível.